mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Palavra do Senhor. Em virtude da ausência do secretário, do vereador Rubens Borchardt, convido o vice-presidente para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. A ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 31 de março de 2015, às 18 horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari, na vice-presidência o vereador Raimar Radas, como secretário o vereador Rubens Borchardt. Com a presença ainda dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti, Fabrício Dal Castagnin, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, José Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, conforme folha 11 do livro de presença, constando o número legal de vereadores, o presidente invocando a proteção de Deus, após a leitura da passagem bíblica, efetuada pelo vereador Jorge Augusto Krieger, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídas aos vereadores cópias do expediente do dia. O vereador Fabrício Dal Castagnin apresentou o requerimento solicitando a retirada do requerimento número 18 de 2015 de sua autoria. Após o autor fazer uso da palavra, o requerimento foi levado à votação e aprovado por unanimidade. A convite do presidente, o secretário apresentou a matéria de ordem do dia, realizou a leitura dos documentos endereçados à Câmara Municipal, cuja publicidade julgou-se necessária. Em atenção à solicitação do vereador Valdemar Gebauer, passou-se a ordem do dia. O presidente comunicou os dias que ocorrerão as sessões ordinárias na Câmara Municipal referente ao mês de abril. Também informou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 03 de 2015, de autoria do Poder Executivo, e de lei número 14 de 2015, de autoria do Poder Legislativo. Os projetos seguiram para análise das comissões de Legislação, de Justiça e Redação. Foi comunicado a protocolização da Secretaria Legislativa das indicações de número 146 a 156 de 2015, que foram lidas pelo secretário. O presidente registrou a presença do vereador Mirim Wesley Verickson Knopp, da Escola Clara Donner. Dando início aos pronunciamentos pessoais, o vereador Fabrício Dal Castagnin falou sobre as manifestações ocorridas em março e sobre o projeto da emenda da Lei Orgânica número 01/2015. Disse que abriu mão de dar aula para dedicar-se à vereança. Afirmou que, se a carga horária para o vereador estivesse expressa na Constituição, não teria entrado com esse projeto. Sustentou que está sofrendo perseguição política. Agradeceu aos vereadores que subscreveram o projeto, lamentou que no país discute-se mais pessoas do que ideias. Em seguida, o vereador Guilherme Vogt Jr. falou sobre suas indicações, elogiou o trabalho da Associação de Vento nas escolas, ironizou, agradecendo ao prefeito Laércio por ter feito a publicidade em relação ao pagamento à vista do IPTU com a construção da UTI, sugerindo que a junção das duas palavras formou-se a palavra tutti. Foi aparteado pelo vereador Valdemar Gebauer. O vereador John Adriano Schwartz comentou suas preposições. Foi aparteado pelo vereador Rubens Borchardt. Dando continuidade, o vereador Douglas Emanuel Marchetti agradeceu à Secretaria de Obras pela manutenção feita na rodovia Ralph Kneser, sustentando a negligência do Estado, que seria o verdadeiro responsável por essas medidas. Disse que representará o projeto em homenagem ao senhor Ingo Germer. Foi aparteado pelo vereador Fabrício Dal Castagnin. O vereador líder do PSDB, Guilherme Vogt Jr., declinou o uso da palavra. Na ordem do dia, o primeiro item da pauta estava em discussão o projeto de lei legislativo número 05 de 2014, que em votação foi aprovado por unanimidade. Nos itens restantes da pauta estavam em discussão o requerimento número 19, 20 e 21 de 2015. Após os respectivos autores fazerem uso da palavra, foram levados à votação e aprovados por unanimidade. No último item da pauta estava em discussão a moção número 05 de 2015. Em votação, após o autor fazer uso da palavra, a preposição foi aprovada por unanimidade.
Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores e convidou a comunidade para a sessão ordinária a realizar no dia 7 de abril de 2015, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Marcelo Luiz Ferrari, presidente, Raimar Raros, vice-presidente, e Rubens Borges, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da 10ª sessão ordinária do dia 7 de abril de 2015. Apresentação dos projetos. Projeto de lei número 13/2015. Autoriza a abertura do crédito suplementar de valores em dotações orçamentárias no orçamento programa 2015 da Administração Direta. Tribuna Livre. Associação Casa do Meu Amigo. Representada pelo senhor Giovanni de Oliveira. Indicações. Número 157, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 158 a 160, de autoria do vereador John Adriano Schwartz. Ordem do dia. Requerimento número 22 e 23 de 2015, de autoria do vereador John Adriano Schwartz. Comunico que foram distribuídos aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Informo que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei número 13 de 2015. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto segue para análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Sobre a mesa, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2015. Leitura pelo relator do parecer, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei Orgânica do Município de Timbó, número 1, 2015, acrescento no artigo 24 a Lei Orgânica Municipal. Iniciativa do projeto, vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger, Rubens Borges, Valdemar Gebauer. Relator, vereador Douglas Manuel Marchetti. Relatório. Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica de autoria dos vereadores Supra, que pretende acrescentar à Lei Orgânica Municipal o artigo 24A, que cria carga horária de trabalho de pelo menos 20 horas semanais para o vereador. A proposição foi protocolada nesta Casa Legislativa no dia 9 de março de 2015, tendo sido despachada esta comissão pelo presidente da mesa diretora no dia 10 de março corrente, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno, para a apreciação dos aspectos legais e constitucionais. No dia 25 de março, esta comissão teve como pauta o projeto em sua reunião, quando exarou seu parecer, que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação. A proposta de emenda à Lei Orgânica foi apresentada por 6 vereadores, respeitando o quórum para iniciativa, que é de no mínimo 1/3 dos vereadores da Casa, estabelecido no artigo 29, inciso 2º da Lei Orgânica de Timbó. A presente matéria trata sobre proposta de alteração da Lei Orgânica do município, com o objetivo de determinar que o regimento interno da Câmara Municipal contenha previsão expressa sobre a carga horária de trabalho de vereador de 20 horas semanais. Antes de se analisar a constitucionalidade da proposição, faz-se necessário discorrer acerca da definição do servidor público e agente político. Servidor público é o titular de cargo ou emprego público, tendo nele sido investido através de concurso público de provas ou de provas de títulos, exceto nas nomeações para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. É a pessoa física que presta serviço para o Estado e a administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelo erário. Já o agente político, no conceito de Celso Bandeira de Mello, agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais da organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o presidente da República, os governadores, os prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes do executivo, isto é, ministros e secretários das diversas pastas, bem como os senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. O agente político, conforme Celso Bandeira de Mello, não possui vínculo profissional com o Estado, mas sim de natureza política, posto serem agentes públicos que desenvolvem atividades essencialmente políticas, desempenhadas preponderantemente pelos poderes executivo e legislativo.
Os agentes políticos são aqueles que chefiam o Poder Executivo, seus auxiliares imediatos, ministros e secretários, bem como os membros do Poder Legislativo eleitos pelo voto direto, senadores, deputados e vereadores. Seguindo este entendimento, Eli Lopes Meireles conceituou vereador como agentes políticos, investidores de mandato local, para uma legislatura de 4 anos pelo sistema partidário e de representação proporcional por voto secreto e direto. Como agentes políticos, têm normas específicas para sua escolha, investidura, posse, impedimentos, incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, remuneração, licença, responsabilidades e conduta, previsto na Constituição Federal, na Lei Orgânica Local, submetendo-se, no que couber, ao regime estatutário geral. Não se ligam ao município por relações de emprego, só sendo considerados funcionários públicos para efeitos criminais, por expressa equiparação do artigo 327 do CP, e perante a Câmara correspondem pelas condutas definidas na Lei Orgânica Municipal, sancionadas com a cassação do mandato. Pelo que se observa do que até aqui foi exposto, vereador é um agente político do município, não possuindo qualquer relação de emprego com este, atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecida na Constituição Federal, Lei Orgânica e leis específicas. A Constituição Federal dá um tratamento diferenciado à categoria dos agentes políticos, justamente porque estes não estão subordinados hierarquicamente a outros integrantes da administração pública, fazendo parte da estrutura política das instituições públicas. Prova disso é que possuem sistema de remuneração diverso daquele previsto para os servidores públicos, conforme se observa na redação do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37. Sendo o vereador um agente político municipal, não há vínculo de emprego entre ele e o município. Assim sendo, é dispensável a fixação, através de emenda à Lei Orgânica de Jornada Mínima de Trabalho, tendo assim se manifestado o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal ao julgar a impugnação número 4.531 de 2011. Representação. Conduta vedada, artigo 73, inciso 3º da Lei nº 9.504 de 97, Presidente da República, participação em campanha eleitoral, agente político, jornada de trabalho fixa, não caracterização da conduta vedada, representação julgada improcedente. O Presidente da República é agente político e, por isso, não se submete à jornada fixa de trabalho, tal como o servidor público stricto sensu. Logo, inexiste vedação legal quanto à sua participação na campanha eleitoral de candidatos que apoia, ressalvos aos casos de abuso de poder econômico ou político, representação julgada improcedente. No voto da eminente relatora, desembargadora Nilsone de Freitas Custódio, encontramos a seguinte passagem: mostra-se oportuno enfatizar que o titular da Presidência da República não é servidor público em sentido estrito e, por isso, não está sujeito à jornada fixa de trabalho. O Presidente da República, segundo o balizada doutrina, se insere na categoria dos agentes políticos. Marino Pazaglini Filho obtempera que o governador ou presidente da República, candidato à reeleição, pode utilizar do seu horário de expediente para fazer campanha eleitoral, porque o chefe do Poder Executivo não é servidor, mas agente político, e por isso mesmo não se submete à jornada fixa de trabalho. Assim sendo, percebe-se com clareza que o vereador, como agente político, não tem relação de emprego em seu cargo. Ele é um agente político, exerce atribuições constitucionalmente determinadas e é detentor de um mandato, que é investidura política de natureza representativa, obtida por eleição direta em um sufrágio universal.
e voto secreto, sendo o legítimo representante do povo no parlamento. Sendo assim, o vereador não precisa submeter a jornada de trabalho tal como servidores públicos, o que conduz à impossibilidade jurídica do objeto da proposição em análise. De outra banda, como bem destacado na orientação técnica elaborada pela assessoria jurídica desta Casa, a fixação, através de emenda à lei orgânica, de uma carga horária mínima aos vereadores viola o princípio da simetria constitucional. Esse princípio determina que haja uma relação simétrica entre as normas jurídicas da Constituição Federal e as normas jurídicas das Constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Ou seja, ainda que no sistema federativo os estados e municípios membros tenham autonomia para se auto-organizarem, esta auto-organização está sujeita aos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Assim, pelo princípio da simetria constitucional, os estados e municípios membros se organizam obedecendo ao mesmo modelo constitucional adotado pela União, estruturando seus governos de acordo com os modos adotados pela Constituição Federal. Ao tratar do Poder Legislativo, a Constituição Federal não determina ao Congresso Nacional quais os dias em que ocorrerão sessões nas casas legislativas, nem tampouco o horário em que as mesmas devem ser realizadas, bem como não regula o funcionamento de suas comissões parlamentares e tampouco determina cumprimento de carga horária por parte dos parlamentares. O texto constitucional limita-se a estabelecer que a sessão legislativa ordinária ocorre nos períodos compreendidos entre 2 de fevereiro e 17 de junho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Assim, a Constituição Federal não estabelece o horário das sessões do Poder Legislativo, bem como fixa a jornada aos agentes políticos das casas. Não pode a lei orgânica assim o fazer, pois está adotando o modelo de organização de poder diverso daquele previsto na Constituição Federal. Do mesmo modo, a Constituição Federal não fixa a jornada de trabalho aos servidores públicos da União, razão pela qual a lei orgânica também não o poderia. Evidente que os servidores públicos de todos os entes das administrações públicas devem cumprir determinada jornada de trabalho, que estão sempre previstas em leis que tratam da matéria. Observe-se, nesse aspecto, que a Constituição Federal não fixa uma jornada de trabalho específica aos servidores públicos da União, bem como assim não o fazem os estados com relação aos servidores estaduais, os municipais, com relação aos servidores municipais e o Distrito Federal, com relação aos servidores distritais. A única ressalva é que devem ser observados os limites estabelecidos pela Constituição com relação à carga horária máxima admitida diariamente, de 8 horas e semanalmente 44 horas, nos termos de seu artigo 7º, inciso 8º. Deste modo, ante o que foi até aqui exposto, mesmo que se aplicasse aos vereadores dos dispositivos constitucionais referentes aos servidores públicos, ainda assim não seria possível a fixação de uma jornada de trabalho mínima, posto que não existe essa previsão na Constituição Federal para os servidores públicos, seja a nível federal, estadual ou municipal. A única previsão existente é a fixação de um limite máximo de carga horária diária e semanal. Assim, não seria viável a imposição de um regime de jornada de trabalho semanal aos vereadores através de emenda à lei orgânica, uma vez que a proposição, nesse sentido, também atentaria contra o princípio da simetria. A violação ao princípio da simetria constitucional eiva de inconstitucionalidade qualquer instrumento normativo, conforme podemos observar nos seguintes precedentes jurisprudenciais. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 1º e parágrafo da lei número 1883 de 2009, do município de Cruz Alta, matéria atinente ao funcionamento da administração municipal, projeto apresentado por vereador, vício formal de iniciativa, violação do princípio da simetria, artigo 2º da lei impugnada, emissão de ordem ao chefe do Poder Executivo Municipal, inconstitucionalidade, aplicação do princípio da harmonia e independência dos poderes. A ação declaratória direta de inconstitucionalidade de lei municipal, ilegitimidade ativa, incoerência, demanda iniciada por deputado estadual, legitimidade conferida na Constituição Estadual, artigo 111, inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Nova Cantu e artigo 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal do mesmo município. Prazo do mandato da mesa diretiva da Câmara Municipal fixado em 1 ano, conflito com o disposto na Constituição Federal e a Constituição Estadual, violação ao princípio da simetria, aplicação de efeitos à presente decisão.
Importante frisar que, muito embora os precedentes colacionais não digam respeito ao caso concreto, qual seja fixação de jornada de trabalho aos parlamentares, resta evidenciado nos mesmos a necessária declaração de inconstitucionalidade, sempre que a norma, qualquer que seja, afronte o princípio da simetria constitucional. Conclusão. Voto do relator. Ante o exposto, este relator se manifesta pela inconstitucionalidade do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2015, ante sua manifesta violação ao princípio da simetria constitucional. Deliberação da comissão, votaram com o relator aprovando o parecer, vereador Rubens Borchert e vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 1º de abril de 2015, Rubens Borchert, presidente, Raimar Haddad, membro, Douglas Manuel Marchetti, relator. Ante a inconstitucionalidade da proposição nos termos do parecer emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, determina o arquivamento do projeto em comento, após o decurso do prazo para interposição de recurso contra o parecer, que é de 5 dias úteis a contar de sua publicação, conforme determinam os parágrafos 1º e 2º do artigo 68 do Regimento Interno desta Casa. Lembrando que o parecer em questão foi publicado no dia 1º de abril. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 157 a 160 de 2015. Leituras das proposições pelo secretário. Indicações número 157. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhado cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue: que seja instalado um abrigo de ônibus na Rua Figueira, bairro dos Estados. Justificação: os usuários de transportes coletivos ficam expostos ao tempo sem nenhuma proteção. Sala de sessões, 7 de abril de 2015, Rubens Borchert, vereador. Indicação número 158 de 2015. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhado cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue: que seja feito patrulhamento e macadamização da Rua Dinamarca, bairro das Nações, bem como seja instalada uma boca de lobo nas proximidades do número 205 nesta via, pois em dias de fortes chuvas neste local há grande acúmulo de água, prejudicando a passagem dos moradores de tal residência. Sala de sessões, 7 de abril de 2015, John Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 159 de 2015. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhado cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue: que seja instalado um braço de iluminação pública no poste existente no início da Rua Diaconisa Helena Suez, bairro Quintino, que seja feita a troca da lâmpada queimada de outro poste de iluminação nesta mesma rua. Justificação: para garantir a segurança das pessoas e motoristas que por ali transitam e também dos moradores do local. Das sessões, sala de sessões, 7 de abril, John Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 160. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhado cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue: que seja feito o rebaixamento das bocas de lobo da Rua Gentil Agostini, no bairro São Roque, pois essas se encontram acima do nível da estrada. Por se tratar de um morro, quando chove a água, ao invés de ir no sentido das bocas de lobo, acaba escorrendo para o leito da rua, causando com isso a erosão desta via, além de outros problemas, como invadir as residências existentes no local. Essa solicitação já foi objeto de indicação número 160 de 2013 e 177 de 2014. Sala de sessões, 7 de abril, John Adriano Schwartz, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Gostaria de agradecer a presença dos representantes da Associação Casa do Meu Amigo, agradecer também à imprensa que se faz presente do Café Impresso, ao Roma, também ao suplente de vereador, ao senhor João Chimansky, ao diretor da Casa, doutor Genésio, e também aos internautas que nos acompanham dos seus lares. Neste momento, passamos ao grande expediente. Tribuna livre. Dando prosseguimento, convido o secretário a efetuar a leitura do ofício da
Associação Casa do Meu Amigo. Timbó, 16 de março de 2015. Senhor Presidente, a Associação da Casa do Meu Amigo, inscrita sob o número CNPJ número 14.442.082.000139 e inscrição municipal número 11.062, com sede na Rua Pastor Blumer, 37, bairro Centro, do município de Timbó. Neste ato, representada pelo presidente, senhor Giovanni Oliveira Ferreira, vem muito respeitosamente dirigir-se a Vossa Senhoria, Excelência, com o intuito de solicitar a esta casa a tribuna livre. Tema a ser abordado é a Associação Casa do Meu Amigo. Somos uma associação filantrópica, trabalhamos em prol da sociedade timboense, desenvolvendo diversos projetos sociais, os quais gostaríamos de explanar. Importante ressaltar que a tribuna livre será exercida se autorizada for pelo senhor Giovanni de Oliveira Ferreira, presidente da associação, que é voluntário da Associação Casa do Meu Amigo. Sendo assim, faço um apelo a Vossa Excelência que se sensibilize pela causa e nos oportunizando a este tão importante espaço que é a Tribuna Livre. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Giovanni de Oliveira Ferreira. Em atenção ao ofício, convido para fazer uso da tribuna o representante da Associação Casa do Meu Amigo, o senhor Giovanni de Oliveira Ferreira. Seja bem-vindo, senhor Giovanni. O senhor dispõe de até 10 minutos para expor a matéria que levou a comparecer à Câmara Municipal e, em seguida, irá dispor de 10 minutos para responder aos questionamentos que, eventualmente, lhe forem formulados pelos vereadores. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E eu vou tentar ser breve nesses 10 minutos, porque eu preparei um pouco mais de tempo, né? Então me perdoem até se eu quebrar algum tipo de protocolo, qualquer coisa do gênero, tá? Nós preparamos um material para ficar mais fácil os senhores acompanharem e para explicar tudo o que fazemos e o que somos. Fabrício. Então nós iniciamos esse trabalho no ano de 2011 e nós somos um grupo de famílias de Timbó, moradores de Timbó, que somos entre 80 e 90 pessoas, entre adultos, jovens e crianças. Os nossos princípios, a nossa inspiração são princípios cristãos. Nós cremos na Bíblia Sagrada como Palavra de Deus e essa é a nossa inspiração para fazer o que nós fazemos. E a nossa visão é ajudar e fazer o bem a todos indistintamente. Essas são pessoas que participam da casa. Entre nós existe pessoas dos diversos tipos de profissão. Temos dentista, pedreiro, empresário, operário, estudante. Temos todo tipo de pessoas, justamente baseado nesse fato que não há distinção. Todos aqueles que querem fazer o bem são bem-vindos. Esse foi um evento que nós fizemos com jovens lá na casa. Aí com as crianças. A nossa sede é um imóvel bastante antigo que fica ali no centro, é alugado e foi reformado pelos membros de maneira voluntária. E nós conseguimos separar, dividir por salas de acordo com a função de cada sala. E a manutenção do imóvel e do nosso espaço é feita pelos próprios voluntários, pelos próprios membros da Casa do Meu Amigo. Aí a fachada da casa. Aí nós fizemos uma pequena quadra no espaço de trás. Isso aí era tudo mato, era tudo situação bem precária, deu bastante trabalho. Aí o pessoal trabalhando, todas as pessoas que vocês estão vendo são todos voluntários da casa, todos eles. Essa é a parte de trás da casa.
O que nós fazemos na casa? Nós temos reuniões semanais na casa, no dia de terça-feira, quarta-feira, no sábado, no domingo, de acordo com o serviço que está sendo prestado. E sempre no primeiro domingo do mês nós nos reunimos para almoçarmos juntos, buscando justamente essa interação e buscando essa convivência mais próxima possível. Nós também estamos ali todos os dias para receber pessoas com qualquer tipo de necessidade, seja material, seja uma necessidade afetiva, a nível de um simples abraço. Essa é a ideia. Nós trabalhamos com doações, nós temos uma campanha que ela é constante, que é nós chamamos de Agasalho Amigo, na qual nós recebemos roupas e nós fazemos uma triagem, lavamos, costuramos o que é possível fazer. Aquelas que não são viáveis nós acabamos por jogar no lixo, porque não tem condições. E é um trabalho que tem bastante efeito. E o alimento para todos é da mesma forma, só que é com comida. E nós temos também, num dia da semana, grupos familiares em diversos bairros, onde as famílias se reúnem para estudar a Bíblia e conviver. Esse é o nosso espaço lá dentro. Essa é uma reunião que nós fazemos no domingo. Esse é um almoço. Aí nós pegamos só uma parte da mesa, mas ela é bem mais extensa que isso. Aí é a parte lá de trás onde estão as roupas que nós fazemos a triagem e separamos. E é bastante material que nós recebemos. Como eu tinha falado, o que acontece lá existem reuniões de homens e mulheres buscando trabalhar justamente a família num todo. O bate-papo de graça, nós nos reunimos uma vez durante a semana, em círculo, e discutimos assunto do dia a dia à luz da Bíblia. Temos uma reunião de jovens semanal também. Temos uma escola de judô, que começou a funcionar agora em outubro. Essa escola de judô fica lá no nosso espaço também, na parte de trás. Nós já temos hoje mais de 100 alunos, aonde esse foi um evento que nós fizemos há 3 semanas atrás, lá no complexo, onde havia 250 pessoas, entre pais e atletas. Foi troca de faixa e ali nós pudemos também confraternizar. Nós tivemos um almoço logo após o evento e foi muito bom. Sempre depois de todo o treino, nós fizemos uma oração com as crianças, com os alunos, e essa oração é feita respeitando o credo religioso de cada pessoa. Nós não estamos ali falando de uma religião, a nossa ideia é falarmos de Deus, Jesus Cristo. Esse é um atleta que ele esteve na Copa São Paulo semana passada. A Copa São Paulo é uma das competições mais importantes do Brasil, e ele ficou em 3º lugar na categoria dele. E o João Vitor é um atleta especial, ele tem deficiência intelectual. E nós também desenvolvemos esse trabalho lá e queremos desenvolver. Já visitamos a APAI, inclusive, para conversar com eles, com jovens e crianças especiais. E é um objetivo nosso também trabalhar. Essa é a parte de trás onde é a escola. Essa é uma matéria que saiu no jornal, no Café Impresso, sobre a casa do meu amigo, sobre as reuniões nossas de terça-feira. Outras atividades nossas é o Sangue Bom. Nós nos reunimos periodicamente para doar sangue. Nós vamos até o Hemocentro em Blumenau. Nós reunimos pessoas não só da casa, mas convidamos todos aqueles que querem participar. Porque a ideia nossa é sempre envolver a comunidade. A nossa ideia é ir de dentro para fora. Não somos um grupo fechado de maneira alguma. A ideia justamente é movimentar a comunidade, a sociedade, que nós podemos fazer alguma coisa. Nós temos um princípio, nós acreditamos que uma cidade como Timbó é uma cidade pequena e que se pode fazer muita coisa. Se pode mudar muita coisa e se pode melhorar muita coisa se cada um fizer algo. Não justamente terceirizar o que tem que ser feito, mas cada um fazer aquilo que tem que fazer. Então nós nos reunimos e vamos doar sangue periodicamente. E estamos movimentando isso cada vez mais. O Conexão Jovem, anualmente nós fizemos um congresso para jovens interdenominacional
nós não trabalhamos essa questão de denominação. A nossa ideia, como eu falei antes, é trabalhar os princípios cristãos e não alguma denominação. Falo isso não contra alguma denominação, longe de mim, pelo contrário, né? É só uma questão de diretriz. Nós tivemos também agora, mês passado, um sarau cultural, lá na casa do meu amigo, onde tivemos a visita, a presença de aproximadamente 300 pessoas, durante o dia todo, onde teve apresentação de arte, apresentação de música. Tínhamos aí diversas tribos dentro da casa do meu amigo. E foi muito interessante essa interação. Dividir Brincando é um programa que nós temos, nós reunimos brinquedos durante o ano inteiro, e no final do ano fazemos uma ação social para entregar. Essa matéria que saiu no jornal também sobre o sarau. Esse é o sarau quando houve música. Exposição da nossa artista Ornella, que vocês devem conhecer. Esse é no Congresso de Jovens, vocês podem ver pela bagunça ali, né? Esses todo ano nós fazemos, agora vamos fazer no mês de maio. Seu pessoal lá no EMOSC. Nós fizemos isso na praça aqui no Parque Central. Faz 2 semanas que nós fizemos isso. Nós colhemos nomes, endereços e telefones das pessoas dispostas a doar sangue, para quando nós fomos, nós contactarmos com eles. E nós vamos fazer esse mesmo trabalho agora para conscientizar o povo da questão da economia de água. Nós vamos fazer um trabalho também na praça. Então, em cima do que eu falei, nós cremos que é possível fazer algo. A nossa estrutura hierárquica, nós temos um presidente, um vice, e tesouraria, e todas essas funções que necessitam, né, num tipo de organização que nós somos. Certo? Pode passar, Fabrício. Estrutura financeira. A nossa forma de captação é por meio de doação dos membros da associação, uma doação voluntária. Cada um estabelece o valor que quer contribuir, e é livre isso, e deve ser assim, e assim tem funcionado. E nós temos um custo fixo, é claro, que de água, luz, normal, certo? E onde mais o dinheiro é empregado? Todo o dinheiro que entra na casa, por meio de estatuto, ninguém da casa recebe alguma coisa. Todo o dinheiro que entra é para custear as despesas da casa, para custear qualquer dificuldade que algum membro tenha. Nós já tivemos caso da pessoa ficar sem trabalho e não ter dinheiro para comprar comida, e aí entra a provisão da casa. E a ideia é justamente essa, um ajudando o outro. Hoje eu ainda falava com uma pessoa que está com dificuldades e ela disse, mas eu tenho vergonha de pedir. E eu disse, não tenha vergonha, porque um dia eu estava dando sacolão, eu, Giovanni, aqui que está falando. E no outro dia eu estava ganhando sacolão. E hoje, graças a Deus, eu posso dar sacolão de novo. Então é essa ideia, todos precisamos de todos. E para finalizar, o que nós pretendemos é continuar com esse trabalho, influenciando pessoas, influenciando vidas. No judô nós temos visto isso na escola de judô acontecer. Temos crianças lá com 8 anos que estavam, os pais nos comentaram que estavam já fumando maconha, e que hoje estão treinando judô, e que já não andam mais com essas companhias, com essas más companhias, certo? E então a gente tem conseguido fazer esse trabalho de influenciar vidas. E a nossa ideia também é ter esse contato com órgãos públicos, para que de alguma maneira nós possamos trabalhar juntos e com o apoio da prefeitura e com o apoio de todo aquele que quiser ajudar. Então, em resumo, em rápidas palavras, isso é a casa do meu amigo. Certo? Esse é um texto que a gente escolheu para colocar para finalizar. Quando você prestar ajuda, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste auxílio em segredo. E o seu pai, que vê o que está fazendo secretamente, o recompensará. Muitas pessoas dizem assim, como é que eu não conheço a casa do meu amigo? Muitas pessoas que vão lá e dizem, mas como? Pô, um trabalho tão bom feito na cidade. E a ideia nossa é fazer simplesmente. Nossa ideia não é gerar propaganda, não é almejar nada, senão ajudar as pessoas. Esse é o nosso intuito, e até o momento tem se mantido com essa, por que não dizer, pureza de sentimento.
certo? É essa a nossa ideia, e eu espero que tenha passado para vocês o que é a casa do meu amigo, um tempo tão curto, mas eu gostaria de dizer que estamos contentes em estarmos aqui, podendo explicar o que nós somos, e faço o convite para todos irem conhecer pessoalmente a casa, o nosso trabalho. É um trabalho humilde. Eu digo que nós somos pobres, mas somos limpinhos. Essa é a ideia nossa, tá? E como eu falei para vocês, nós temos até todo tipo de profissional que nós temos lá, como dentista, como empresário, toda pessoa dentro da sua profissão tem como ajudar. De alguma maneira tem como ajudar. É muito difícil alguém de nós não ter alguma roupa em casa que não possa doar. É muito difícil quando vamos no supermercado não poder comprar 1 quilo a mais para ajudar. É muito difícil nós não podemos dar algum conselho para os amigos de nossos filhos. Certo? E a ideia nossa é gentileza gera gentileza. E se hoje eu ajudar alguém, um jovem, uma criança, amanhã ele não vai estar entrando pela janela da minha casa. Pelo contrário, ele vai entrar pela porta com meu filho, vai brincar, vai se divertir. Essa é a ideia nossa, como casa do meu amigo. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Guilherme Voigt Júnior. Boa noite a todos, principalmente ao, se eu posso assim chamar de pastor, né? Que na verdade nós já se conhecemos há longa data, sabemos do teu trabalho. E como pastor, como líder de louvor, já na Igreja Batista e agora na Casa do Amigo. Giovanni, eu quero primeiramente parabenizá-los pelo trabalho. A gente já tem acompanhado, já tem conhecimento através do nosso amigo Couto, que já nos tinha falado sobre esse trabalho de vocês, a própria Sônia, que também já tem falado do trabalho que vem sendo exercitado pela Casa do Meu Amigo. Estive lá um dia de manhã, onde eu me surpreendi que tinha umas senhoras com joelhos dobrados orando ao Senhor, numa manhã que estive lá. E isso nos deixa alegre porque, acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar. E quando isso é nessa situação, é nessa forma, não tenho a menor dúvida que a mão de Deus está acima disso, dessas pessoas que estão à frente desse trabalho. Muito lindo. Eu parabenizo pela iniciativa e por esse trabalho. Sobre judô, que eu vi lá uma turma, o senhor é faixa preta, né? Sim, é uma tradição de família já, quase 40 anos. Então, não é meu só pai, o os tamanho irmãos, tudo. Não é só o tamanho que assusta. Se bobear, nós podemos botar aí para brigar com alguém. Que não é o caso, né, pastor? Mas, Giovanni, outra coisa que me chamou a atenção, inclusive sobre a água, né, que também vocês têm esse trabalho sobre economizar água, tratamento de água, de que maneira. Inclusive, na semana que vem, na terça-feira, na sessão da semana que vem, vai estar aqui, a nosso convite, o deputado estadual Leonel Pavan, que também vai falar sobre essa questão da água, de um projeto dele na Assembleia Legislativa em Florianópolis, que foi aprovado por todos os deputados, sobre o reaproveitamento da água fluvial. E até convido, se os senhores quiserem estar aqui para acompanhar do que ele vai estar trazendo para nós. Sugiro aos demais vereadores nós fazermos uma moção de aplausos na Casa do Amigo. Vamos estar, então, se o senhor nos permitir, vamos estar apresentando uma moção de aplausos para a Casa do nosso amigo, e certamente todos os vereadores estarão concordando com isso, e isso seria uma forma de nós estarmos, a casa do povo, que é os vereadores, vão estar homenageando, então, dessa forma, com uma moção de aplausos, que seria uma forma de nós contribuirmos e mostrarmos que nós, os vereadores de Timbó, estão parabenizando através desse trabalho. Outra coisa, pastor, eu pergunto, já existe utilidade pública da Casa do Amigo, dessa associação? Já tem a utilidade pública do município? Não temos. Tem ainda? Não. Quanto tempo já estão trabalhando nessa
Quase 5 anos. 5 anos. E todos esses... que vocês poderiam apresentar e tal. Sim. Então eu vou sugerir também, com os demais vereadores, vamos estar então apresentando uma utilidade pública, é um projeto de lei, para que também essa entidade tenha como buscar recursos, tanto municipal, e vocês podem encaminhar uma utilidade pública estadual para também trazer recursos do Estado. Se assim permitirem, vamos estar fazendo então... Muito obrigado. Vou estar conversando com os nossos assessores dessa casa e vamos elaborar então um projeto quanto a isso para tornar isso então utilidade pública, com os demais vereadores já convidando-os para subscrever a utilidade pública. Muito obrigado. Muito obrigado pelos senhores ter vindo aqui, esse grupo maravilhoso, e quero aqui retificar mais uma vez que Deus é sobre todas as coisas, a família é a base de tudo. Se isso está bem, certamente tudo vai bem. Obrigado por estar aqui nessa noite. Concedo a palavra ao vereador Valdemar Gebauer. Gostaria de parabenizar o pastor Giovanni e todos os integrantes da Casa do Meu Amigo. Sabemos do belo trabalho que vocês estão executando na cidade de Timbó. Estão tirando jovens desocupados das ruas. Eu acho que isso é o mais importante. Dar condições de qualidade de vida para esses jovens que às vezes podem se perder. E pelo menos ter um braço amigo e a mão de Deus também estendida para que resgatar essas crianças que estão à mercê da sociedade. Eu teria uma pergunta, pastor, com relação às contribuições. Existe algum carnê ou algum boleto bancário para que mais pessoas possam fazer alguma doação para a Casa do Meu Amigo? Não, ainda nós não trabalhamos nesse... Não existe, ainda não, nós não trabalhamos ainda. Então. Na verdade, tudo vem acontecendo na casa de uma maneira natural. Certo. Até a própria criação da casa foi algo que foi acontecendo, não foi, vamos fazer algo assim, não. Foi certo. Acontecendo, simplesmente foi acontecendo. Então tá bom. Certo? E a gente está tentando se organizar melhor. Mas seria até uma sugestão para que mais pessoas possam se envolver e ajudar voluntariamente a Casa do Meu Amigo aqui em Timbó. Obrigado pela sugestão. Coloco à disposição também e parabenizar mais uma vez todo esse magnífico grupo que colabora com essa entidade. Parabéns e estamos à disposição. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Fabrício Dalcastag. Boa noite, Giovanni. Não vou lhe chamar de pastor justamente porque um dos princípios abordados na Casa do Meu Amigo é uma questão muito importante, que é a questão da liberdade de religião. Todos cristãos, mas até no dia que eu visitei, colocaram que nem isso é uma obrigação. Achei muito bacana isso. A obrigação é a vontade de fazer o bem. Fazer o bem faz bem, né? Legal o tema de vocês. Então, acho isso... Está de parabéns, eu visitei a Casa do Meu Amigo, a convite da diretoria, especialmente a Sônia, que aqui se encontra. E quer dizer que fiquei encantado com o espaço, com o trabalho, e principalmente com esse princípio norteador. Quando sai de uma ideia mais livre de conceitos predeterminantes como uma igreja, fica melhor. É claro que existe um estatuto, existe uma ideologia também por trás, mas ficou muito bonito. Nesse sentido, o vereador Tucci já se colocou à disposição. É essencial que vocês tenham utilidade pública municipal, e nesse momento vocês podem aí angariar parcerias maiores com a prefeitura e também parceria financeira. E depois, tenho certeza que todos os vereadores aqui têm representantes na Assembleia do Estado, também conseguiriam fazer um projeto de lei a nível estadual, com a utilidade pública, e depois também a nível federal. Cada esfera você consegue determinados projetos, recursos. O projeto carro-chefe de vocês, até acho que eu vi alguma coisa no Jornal do Café Impresso, do nosso amigo Roman, se eu não me engano, tinha uma foto da atividade do judô, semana passada, não foi isso? Tinha. Era, né? Certo. Judô é o carro-chefe de vocês hoje, uma atividade muito bacana, os professores lá
disciplina, negócio lá é um negócio muito sério, jovem, precisa de disciplina, eu como professor sei disso. Então eu quero dizer para o senhor que estamos aqui com certeza disponíveis. Quero, se o vereador Tucci aceitar ser autor junto desse projeto, e se o senhor tiver a documentação aí, já podemos começar a dar entrada amanhã nesse projeto. Quanto antes nós pudermos termos organizado isso, melhor. Até porque ano que vem é ano eleitoral, fica mais complicado para angariar recursos, né? Então teria que tentar fazer esse ano aí para a gente conseguir botar alguma coisa como emenda à lei orgânica. Parabéns e conte conosco. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador John Adriano Schwartz. Quero cumprimentar pela explanação que o senhor fez a nós. Também agradecer a presença de todo o grupo aqui presente também, que veio acompanhar. Qual foi a origem do grupo em si? Ele ficou vinculado a uma religião específica, não sei, ou existe várias religiões concentradas junto nesse grupo? Como é que ele se iniciou, como é que ele é hoje formado? Nós não estamos vinculados a nenhuma denominação em si, né? Até agradeço a pergunta para esclarecer. Nós cremos que todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que creem verdadeiramente, todos somos a igreja de Cristo. Então nós nos reunimos na casa do meu amigo como igreja de Cristo. E ali fazemos o que temos que fazer, no sentido do exemplo que nos foi dado. Eu não faço nada que eu faço por ter um título de pastor. Até quem me conhece sabe que eu nem gosto muito desse rótulo, certo? Eu acho que os rótulos, eles separam as pessoas. Quando foi falado aqui, pastor, eu creio que muitos de vocês já, né? Mas eu tenho um trabalho, eu trabalho com exportação, então ali realmente é um trabalho puramente voluntário. A nossa ideia é influenciar realmente pessoas. Eu tenho filhos, adolescentes, jovens, tenho filho casado, e nós temos uma vida nisso. Eu trabalho com jovens há 20 anos. Eu sei da real necessidade. Cada vez que eu passo pelo Parque Central um domingo e tem jovem ali para tudo que é lado, tem jovem com garrafa de vodka, aquilo ali me dói. Aquilo ali dá vontade de fazer algo na hora, imediato. Certo? Então, voltando à pergunta, nós não temos uma denominação, nós somos pessoas que, entre aspas, cansaram-se da religiosidade e resolvemos partir para algo mais concreto. Certo? No sentido de, é muito comum bater no ombro, Jesus te ama, mas nada além disso. A nossa ideia é ir um pouco além disso. Só vou contar um caso rapidamente. Nós temos um jovem de 20 anos que começou a participar ali com a gente, a família dele, e ele mancava. E eu fui saber por que ele mancava. E descobri que ele teve um acidente quando era criança, e o fêmur dele, a cabeça do fêmur, estava apodrecendo. E nós, imediatamente, eu disse, e o rapaz tinha dores constantes diariamente. Rapaz da idade de um dos meus filhos. E imediatamente, só para vocês entenderem a ideia, eu conversei com várias pessoas e disse, gente, nós não podemos estar aqui reunidos, falando que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e ter uma pessoa do nosso lado gemendo o dia inteiro. Não pode acontecer isso. Então nós nos reunimos e fomos atrás. A cirurgia mais barata que nós conseguimos foi em Florianópolis. Conseguimos a cirurgia por R$20 mil. E cada um de nós juntou um pouco de dinheiro, cada um de nós foi dando. Ainda nos falta 8 mil. E nós pagamos a cirurgia e nos falta ainda angariar R$8 mil. Por quê? E graças a Deus que nós pagamos e ele fez a cirurgia em dezembro. Porque faltavam 3 centímetros para chegar na coluna. E aí então ele ia ficar paraplégico. Então ele fez a cirurgia, está feliz da vida, é outra pessoa. Ele diz que nasceu de novo. Certo? Então só dei esse exemplo para vocês entenderem que a nossa ideia se estende um pouco além da teoria. Um pouco além do falar.
certo? De ali se encontra no domingo, tudo bem e tal, né? Mas aí na segunda-feira passa na rua, não existe nada de afetivo. Então a ideia é justamente essas pessoas se reuniram para tentar fazer algo diferente. E saliento que isso não nos faz melhor do que ninguém, que nós não somos donos de verdade alguma, nós só estamos tentando fazer diferente, tentando fazer algo que realmente tenha algum resultado efetivo. Essa, não sei se eu consegui me explicar. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e até pela explanação que o senhor fez. Eu acho louvável essas pessoas que pensam dessa forma, pensam pelo próximo e principalmente para o bem da comunidade. Isso é muito louvável e eu acho gratificante ter um grupo desse unido. A gente sabe que muitas vezes passando por dificuldade, mais importante é ter fé, esperança e a luta. Uma pergunta também só ainda que eu queria fazer, existem outros grupos semelhantes em outros municípios? Como é que é feito esse intercâmbio? Acho que teve um encontro de 250 jovens ali, né? Sim. Como é que foi feito esse intercâmbio? Vem, acho que jovens de outros municípios também, como é que funciona? Sim, esse encontro de jovens que nós temos, por nós todos viemos de organizações evangélicas. Então nós temos amigos, e conhecemos muita gente. Uma coisa gratificante é que a gente conhece quando eles são crianças, e hoje muitos jovens que participaram no primeiro encontro, hoje até estão casados, alguns com filhos. Então existe um laço de amizade muito grande e é mais baseado no relacionamento, na amizade. Isso é uma coisa que nós lutamos para quebrar um pouco, porque como eu falei antes, os rótulos eles segregam, eles separam as pessoas. Então por isso nós, quando convidamos algum jovem para vir participar, nós não perguntamos onde ele congrega, nós não perguntamos qual o seu credo religioso. Nós o convidamos e a ideia é somente tentar amar esses jovens, sabendo que todos nós temos defeitos, todos temos limitações. Como explanar aqui e falar assim é relativamente fácil, mas não é fácil. É uma luta constante, sempre o material humano é o mais difícil, certo? Então por isso que todo apoio é bem-vindo. Se cada um ajudar um pouco, nós realmente podemos fazer algo. A ideia, por exemplo, com o Sangue Bom é um dia nós reunimos 200, 300 pessoas para doar sangue. E lá em Blumenau, o Hemóscris, o que está acontecendo em Timbó? O que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas estão se dando conta que nós precisamos uns dos outros. Que hoje você precisa de sangue, amanhã sou eu, ou meu filho, e assim vai. Então é essa a ideia, é fomentar o amor. E aonde há amor, aí Deus está. Então nossa ideia é o inverso. Por isso que eu digo, eu não faço por ter um título de pastor. É o outro lado. Nós tentamos, em síntese, atacar a forma para voltar à essência. Essa é a ideia. Muda a forma para voltar à essência. Que o que falta é amor, o que falta é diálogo. E se vocês... eu já escutei jovem falar para mim que incomoda os pais para que os pais batam nele. Para que assim ele tenha algum tipo de contato com o pai, nem que seja apanhando. Para vocês terem uma ideia de como realmente faz falta, como há falta de amor. E a nossa ideia é fazer tudo isso para que, de alguma maneira, o amor venha à tona. O amor ao próximo, independente do que ele seja, do que ele pense. Porque nós pensamos que a mesma paciência que Deus tem conosco, o mesmo amor, nós temos que ter com o próximo. E eu falo de Deus, eu não falo de uma religião. Essa é a nossa ideia. Quando nós oramos com as crianças após os treinos, eu sempre friso isso. Porque eu sei que ali existem vários credos. E nós temos que respeitar. Por que o meu credo vale mais que o seu? Certo? Então a ideia é essa, de uma maneira simples. De uma maneira simples. O Evangelho, ele é simples. Não precisamos inventar nada.
Basta amar. Essa é a ideia nossa. Mais uma vez, muito obrigado pela explanação. Também, mais uma vez, agradecer a presença do grupo aqui. Não sei quantos hoje fazem parte do grupo total. Total, nós somos entre 80 e 90 pessoas. Total. Grande número presente aqui também. E desejo muita sorte para vocês ali também. Obrigado. E um trabalho sempre digno de Deus e perante todas as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que mais necessitam e que também precisam, muitas vezes, não só o apoio moral, mas também a questão espiritual, também muitas vezes, para que elas se restabeleçam. Muito obrigado. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, pastor Giovanni. Boa noite. Quero cumprimentar a toda a sua equipe, o grupo que está aqui presente, os membros que estão aqui presentes da casa do meu amigo. Quero somente lhe parabenizar pelo trabalho, um excelente trabalho. Como diz o lema, fazer o bem faz bem. E não importa quem, o importante é fazer o bem, é estender a mão para o próximo. E que bom seria se cada um fizesse um pouquinho do bem para o próximo. Esse trabalho nada mais é que o cumprimento do segundo maior mandamento de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Então quero lhe parabenizar pelo trabalho. Esta casa com certeza está à disposição de vocês, e o que estiver ao meu alcance também estaria à disposição para colaborar. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Pastor Giovanni, parabéns pelo trabalho desenvolvido em nome da Câmara de Vereadores, parabéns também à diretoria e a todos os voluntários por esse trabalho realizado, que é muito importante, sim, para a comunidade. Não havendo mais questionamentos, concedo a palavra ao senhor Giovanni para suas considerações finais. A minha consideração final... Cadê o Fabrício? Os senhores me permitem passar um vídeo curtinho ali? Eu vou fazer a minha consideração final com esse vídeo. Ele já está preparando. O vídeo ele sintetiza toda a nossa ideia.
É isso aí. Esse amor que foi falado ali, ele está aí. Ele está em todo lugar. E eu queria estimular os senhores a, quando chegarem em casa hoje, dar um grande abraço nos filhos, na esposa, nos seus queridos e até nos estranhos que encontrarem pelo caminho. Vocês vão se surpreender com as reações. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo espaço. Passamos nesse momento para os pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Voigt Júnior. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar ao vereador Raimar, que faz parte da mesa, a ausência do Rubens Bocher, e os demais nobres pares vereadores. Quero também aqui fazer menção das pessoas que aqui estão acompanhando, que já foram mencionadas hoje, em especial a esse grupo de amigos, né? Caso do amigo. Não tenho nem palavras mais para falar depois de uma apresentação dessa, que eu sou muito emotivo, eu me emociono rapidamente, muito fácil, e com esse vídeo que passou aí, nos deixa até sem palavras, sem ação no momento desse, mas parabéns mais uma vez. Eu sei que a recompensa não vem daqui, não vem do homem, mas sim de Deus. A recompensa é dele. E tudo que nós fizermos para o nosso próximo, nós não estamos fazendo para ele, estamos fazendo para nós mesmos. Isso é bíblico, e eu fico, como já falei, sem palavras, porque atravessa a garganta, fica seca e vem as lágrimas. Eu fico muito feliz por isso. Senhor Presidente, também quero aqui só fazer menção quanto a um requerimento na qual eu fiz o requerimento número 4, e veio a resposta desse requerimento. Eu vou ler rapidamente, que diz: resposta do requerimento número 4 de 2015, foi lá em 26 de fevereiro de 2015. E nos veio à mão hoje esse requerimento, a resposta do requerimento. Com os cordiais cumprimentos, vimos através do presente prestar esclarecimentos acerca do questionamento interposto pelo vereador supracitado. Urge salientar que a manutenção hidráulica e elétrica do terminal rodoviário intermunicipal Helmut Haas está sendo efetivado pelo prestador de serviços Francisco Matos de Lara, vencedor do pregão presencial. Destarte o objeto desse pregão conforme sua notoriedade e série, a mão de obra profissional para a realização de serviços de manutenção em geral, manutenção de telhados e calhas, marcenaria, serviços de pinturas em geral, serviços elétricos e hidráulicos, preventivos e corretivos para todos os edifícios da administração direta ou indireta, com fornecimento de todas as ferramentas necessárias à sua complementação e execução. Não obstante, as manutenções realizadas conforme as demandas apresentadas pelos usuários, sempre que constatadas inconformidades na realização do serviço, o prestador de serviço é notificado para que proceda às correções. Então, aqui foi quando eu me referi pedindo por que não estava sendo feita a manutenção do terminal rodoviário intermunicipal. E então veio-nos a resposta que tem sim um prestador de serviço que tem que estar prestando esses serviços, e nós então vamos cobrar do líder de governo, vereador Jorge, para que isso venha a ser realizado,
porque eu estive lá ainda essa semana e isso não está acontecendo. Então temos que ver por que esse prestador de serviço não está prestando os serviços naquela rodoviária, que a resposta nos vem que é de uma prestadora de serviço, e ainda essa semana que passou, estive lá e ainda continua no mesmo. Isso foi em fevereiro que eu fiz esse questionamento. Quero aqui também falar sobre a homenagem ao senhor Rolando Miller, que foi feito na Praça Central, onde lá foi implantado um busto em homenagem ao senhor Rolando Miller, já falecido, já em memória, e eu não pude estar presente, até fui questionado por várias lideranças do meu partido, do PSDB, então eu quero deixar registrado isso aqui, a minha ausência no local. Naquele dia, inclusive eu tinha conversado com os vereadores aqui na sessão anterior, que era terça-feira, para que todos fossem com a camisa social, inclusive eu não apareci. Mas foi por uma justa causa, minha esposa sofreu um acidente e eu tive que levá-la naquela manhã para o pronto-socorro. Então eu gostaria que isso ficasse registrado, para que, se tiver alguma eventualidade de uma pergunta para os senhores, por que eu não estive presente, foi por isso que eu não estive presente. Também quero aqui, não vou me pronunciar como líder de governo, mas quero aproveitar aqui e falar sobre o falecimento do senhor Sérgio Marconcini, grande amigo, grande parceiro, não só para nós, mas para todo o povo timboense que eu conhecia e que não o conhecia, que ouviu falar, uma pessoa de bem que nos deixou nesta semana e hoje foi o sepultamento dele. Um grande pesar para a família, um grande pesar para a nossa sociedade timboense e, por que não dizer, um homem que poderia ser um sucessor ao executivo municipal, porque tinha esse perfil para que isso pudesse ter acontecido. Não estava filiado em partido nenhum, bem dizer, sempre se comentava que ele estava filiado ao PSDB, não, ele não estava filiado ao PSDB, sim, amigo e participante de várias reuniões do PSDB, mas não estava filiado ao PSDB. Poderia se filiar em qualquer partido para concorrer ao executivo nas próximas eleições. Ele sempre deixou claro que não o queria, mas a sociedade incentivava para que ele fosse. Então nós estamos aqui deixando registrado também as nossas condolências, sentidas condolências a toda a família Marconcini e a todos os nossos timboenses que perderam com toda essa situação do falecimento do nosso grande amigo. Seria isso, senhor presidente, um grande abraço a todos que aqui estão nessa noite nos prestigiando. Concedo a palavra ao nobre vereador John Adriano Schwartz. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, plateia aqui presente e aos internautas que estão nos assistindo neste momento. Quero aqui fazer uso e o comentário das minhas indicações, a de número 158, referente à manutenção e o patrulhamento da Rua Dinamarca, onde que este proprietário desse terreno ali, do número 205 nesta casa, veio conversar comigo nesse domingo e me relatou que desde o ano passado ele já havia feito esse pedido na Secretaria de Obras várias vezes e até no momento então não tinha sido feito esse serviço, então por esse motivo da indicação para que de repente possa resolver esse problema para essa pessoa. A de 159 também é referente à instalação de um braço de luz existente ali na Rua Diaconisa Helena Suez. Ali há pouco foi feito uma melhoria de rede elétrica ali, onde foi implantado um transformador pela Celesc, e bem no início da rua foi colocado um poste. E nesse poste não há iluminação pública, é bem no trajeto onde você entra nesta rua. Então, naquele topzinho, muitas vezes, quando você chega de noite, ali é um lugar bem escuro. E também, no decorrer da rua, existe também uma lâmpada
queimada. Então, então se pede para que veja a possibilidade para que seja implantado esse braço e também feita a substituição da lâmpada naquele local. Outra indicação de número 160 é referente ao rebaixamento das bocas de lobos ali na rua Gentil Agostini, lá no bairro São Roque. Já foi indicação minha de 2013, 2014, onde que existe um muro, onde que as bocas de lobo elas estão acima do nível da rua. E na época de enxurrada, quando escorre a água ali, em vez de ela acabar entrando onde que seria o destino, dentro na boca de lobo, ela acaba escorrendo pela estrada e já muitas vezes invadiu ali, se eu não me engano, 2 ou 3 residências, onde que fica mais baixo do nível da estrada e causando aí estragos e danos ali para aquelas famílias que ali então residem. Então eu pediria ao líder de governo que levasse essa mensagem e que de fato desse um analisado, uma olhada com carinho para que essas pessoas ali não continuem sofrendo, principalmente na época de chuvas e com isso invadindo aí com água, lama, macadâmia as residências. Então, pediria então com carinho para que fosse resolvido. Também quero aqui mencionar referente a 2 requerimentos que eu estou apresentando hoje. O requerimento de número 22, que se refere à abertura integral ali da rua Augusto Brandt, onde que é uma rua projetada, onde que futuramente vai ligar os bairros Pomeranos, Mude e São Roque, onde vai ser a ligação ali pela rua Pomerode, Augusto Brandt, ela vai passar pela Alves Schumann e saindo ali próximo à Unimed. Então, estarei encaminhando se existe de fato um projeto. Eu já acho que o Tuti também é conhecedor do problema ali, até não só esse, mas na rua Imaruí também tem um problema sobre a questão de implantação de tubulação de esgoto, onde que também uma vez já tinha sido conversado de até a prefeitura fazer a tubulação de esgoto daquela rua Imaruí, e em troca os proprietários dariam uma área para abertura daquela rua naquele local. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável a todos vocês, e também referente ao requerimento de número 23, referente à conclusão do posto de saúde do bairro Pomeranos. Esta semana, semana passada, iniciaram-se de novo novas obras lá. Pelo que eu vejo, acho que vai ser a parte final, pelo que foi passado para nós no ano passado no Conselho da Saúde, na reunião. Faltava 2 salas ainda a ser implantado para que seja daí de fato concluído o posto e feita a inauguração, e também então começar a iniciar as atividades naquele posto. Além disso também eu estou pedindo aqui junto a esse requerimento também a previsão do estacionamento, porque é sabido que depois de ter feito uma parte da obra já do posto de saúde, também foi adquirido um terreno anexo, onde que também ainda falta ser concluído. Então, mais uma vez eu peço o voto favorável a todos para que venha a resposta desses requerimentos e eu possa transparecer para a comunidade que muitas vezes me questiona, mas o posto já está aí 2 anos em construção, ainda não está sendo, então, de fato... Mais um minuto, vereador. De fato, então, somente para esclarecimento e poder justificar ali para aquela comunidade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador Douglas Emanuel Marchetti. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora, os demais companheiros, vereadores. Quero cumprimentar a plateia aqui presente, já as autoridades mencionadas anteriormente, aos internautas e também aos servidores desta casa. Eu apenas quero rapidamente aqui comunicar que estarei protocolando um requerimento e quero pedir ao vereador Tutti a permissão para isso. Ele já havia protocolado um requerimento, esse requerimento já inclusive foi votado e aprovado por esta casa, para comparecer aqui a secretária regional, a senhora Lúcia Gorges. E eu gostaria de estar protocolando um requerimento para ampliar o assunto, a discussão no momento em que, oportuno, em que a secretária estará aqui nesta casa. Assunto este relacionado aos recursos prometidos, recursos esses não só prometidos, como já assinado o convênio pelo governo do Estado para o Hospital Oasi, no valor de R$1.250.000, e para as obras de infraestrutura que estão já acontecendo no município de Timbó, as obras que estão acontecendo através de recursos de contrapartida do município. O município já tem colocado a sua contrapartida e nós estamos aguardando esses recursos que já eram para ter sido liberados já no ano passado, uma parte dos recursos, e serem liberados neste ano a outra parte, ou seja, mas ainda não foi liberado nenhuma parte dos recursos. E agora existe uma promessa do governo de que seja liberada uma parte este ano e uma parte o ano que vem. O prefeito Laércio está muito preocupado com essa situação, tem ido a Florianópolis constantemente, a comunidade está preocupada, nós estamos preocupados e, infelizmente, o governo tem prometido, mas não tem cumprido com a sua palavra. Tem vindo fazer um ato muito bonito no Hospital Oasi, de assinar um convênio, tem feito um ato muito bonito de prometer os 5 milhões de infraestrutura antes da eleição para o município de Timbó, mas infelizmente nós estamos aguardando os recursos e os recursos não são liberados, e agora existe uma promessa do governo, ou seja, uma conversa do governo de que seria liberado uma parte este ano, uma outra parte no ano que vem. Ou algo que seria inviável, seria difícil, porque nós teríamos que paralisar as obras de infraestrutura dentro do município, as obras também do Hospital Oasi, e assim se torna muito difícil. Eu já tenho dito a esta tribuna que a situação, ela, ao longo dos anos, vem se dificultando cada vez mais para os municípios. É necessário uma reforma do Pacto Federativo. E fica mais difícil ainda quando o governo promete e não cumpre com as suas obrigações, com a sua palavra. É muito bonito os atos que são feitos pelo governador, mas infelizmente na hora de cumprir fica-se a ver navios. Não o executivo, o município de Timbó, o povo timboense. Então, eu gostaria de apresentar esse requerimento para que na oportunidade nós pudéssemos ouvir da secretária da SDR, né, do Desenvolvimento Regional, para que nós pudéssemos aqui discutir relações relacionado a este assunto e obter informações relacionadas a esses convênios, o porquê da demora da liberação deste dinheiro, o porquê que o governador não está cumprindo com a sua palavra. O senhor me permite uma parte, vereador? Inclusive, se o senhor quiser fazer esse requerimento, eu acho pode ser viável. No requerimento que eu já fiz, já consta, não necessariamente abordando esse assunto, mas ele abrange a todos os assuntos, pode ser feito essas perguntas, inclusive. Mas se o senhor quiser direcionar isso, também não tem problema. Verifiquei, vereador, eu gostaria de direcionar de fato, porque é uma promessa do governo do Estado que não foi cumprida. E não é só relacionado a isso. Nós temos recursos que estão atrasados desde o ano passado para atenção básica, por exemplo, vereador Ginha. As mesmas pessoas que lhe perguntaram por que esse posto não é inaugurado, o senhor deveria responder a elas porque o governador não libera dinheiro da atenção básica desde o ano passado. Fica difícil tocar saúde no município onde não existe recurso, onde o município, além da baixa complexidade, tem que realizar os serviços de média e alta complexidade, tem que colocar recursos para média e alta complexidade, pela omissão do governo do Estado, pela omissão do governo federal. Então é muito bom responder porque o executivo de repente não queira fazer. Mas aonde está o problema de fato? Aonde está de fato
o problema? Aonde está o gargalo, a situação difícil? Está, de fato, aonde lhe é de direito que deveria estar vindo o recurso do governo do Estado e do governo federal. E aqui está uma situação que nos preocupa muito, relacionado a esses dois convênios assinados pelo governo do Estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, do Hospital AS de R$1.250.000 e das obras de infraestrutura no valor de R$5 milhões com a contrapartida do município. Infelizmente as obras vão parar, infelizmente o povo vai ficar numa situação difícil aqui no município de Timbó se o governador não cumprir com a sua palavra. E nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, de fato, cobrar do governador. E nada melhor do que a secretária da SDR, a senhora Lúcia, para nos responder do que está acontecendo. Vereador Gebauer. Eu quero parabenizar o nobre vereador por essa iniciativa, porque eu faço parte do conselho diretor do Hospital AS. A gente sabe das dificuldades que nós estamos passando, até o Richard deixou isso claro na própria imprensa, quando foi anunciado que o município teria recebido os 400, o hospital teria recebido os 400 mil, recebeu só os 300. Então, isso é de fato verdadeiro, porque o hospital está bancando a média e alta complexidade no município de Timbó sem receber esse recurso. Então, eu acho que esse requerimento, eu também gostaria que todos os vereadores assinassem, aprovassem, porque nós temos que defender o Hospital AS no município de Timbó. Muitas pessoas estão falecendo por falta de nós termos a UTI no município de Timbó. Obrigado, vereador Gebauer. Serei isso, senhor presidente. Muito... Nesse momento, passamos aos pronunciamentos de liderança. Concedo a palavra ao vereador Jorge Augusto Krieger. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Tá. Não está funcionando? Dá para arrumar isso? Tá. Pela questão de ordem, vou inverter a ordem dos pronunciamentos em virtude do vídeo. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dalcastag. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite a todos. Vereador Chinha, eu vou iniciar me dirigindo ao senhor também, já que hoje o governo do estado foi escolhido. O SEDUP, aliás, boa noite a todos, né, já tinha feito antes. O SEDUP, nossa escola também, Escola de Ensino Profissionalizante Estadual, já está virada uma novela, daqui a pouquinho vai precisar de reforma até eles inaugurar. E já estamos antevendo os problemas, que assim que ela for inaugurada, não vai faltar a mobília. Beleza, vai ser uma sala lá uma escola de 8 milhões de reais sem mobília. Então, fiz uma solicitação ao deputado Aldo, deputado estadual, e ele fez uma indicação solicitando ao governador do estado e por meio deste ao secretário de Estado da Educação, urgência na aquisição de mobiliário novo para o Centro de Educação Profissional, SEDUP, no município de Timbó. Então está aqui uma cópia do pedido do deputado Aldo Schneider. Aliás, o que o vereador fala o vereador Douglas fala é isso mesmo, né? A gente vê aí tantas obras aí se alongando por falta de recurso. Quando é falta de recurso, é a empresa que questiona a legalidade da processo licitatório. É um negócio maluco. Então, quero aqui agradecer ao deputado Aldo. Também aqui não posso de fazer uma menção ao amigo, ao timboense importante que faleceu no dia de ontem, foi sepultado hoje, ao Sérgio Marconcini. Deixo um abraço à família toda, uma pessoa de bem que construiu o seu patrimônio, a sua empresa aqui nessa cidade, que nos deixou e mostra o que é a vida, né? A vida é uma passagem, de uma hora para outra se vai. Pastor Giovanni, agora eu vou falar como pastor com o senhor. O senhor falava, eu estava me lembrando
Nós vivemos um momento importante no mundo. Estamos à beira de um colapso econômico mundial. Mas mais importante do que isso é o colapso religioso. Quando eu vejo uma instituição, uma associação como a de vocês, que coloca em segundo plano uma questão religiosa e em primeiro plano uma ação de caráter, que é fazer o bem, me anima e me dá ânimo e esperança na humanidade. Se você ver bem, semana passada se reuniu os países mais poderosos do mundo, os representantes dos países mais poderosos do mundo, para tentar botar na cabeça do Irã para não fazer bomba atômica. Para que serve uma bomba atômica, vocês sabem? Só tem uma finalidade, uma bomba atômica: matar pessoas. E sabe, Marcelo, qual é a religião do Irã? Os caras são islâmicos, fundamentalistas, xiitas. Nem todo muçulmano é igual, tem os xiitas e os sunitas. Depois que Maomé morreu, e aliás Maomé foi um cara fantástico. Maomé tem uma história de revolução de ideias econômicas, políticas e sociais muito grande. Não é por nada que tem uma religião que hoje aí está beirando a ser a mais importante do mundo, em quantidade de tamanho, né, de número de pessoas. E justamente, quando ele morreu, se dividiu em dois grupos. Aquele que acha que tinha que ser o sucessor, um parente direto do Maomé, e aqueles que acham que tem que ser escolhido. Vocês vejam só, até hoje, principalmente na África, se mata muito por causa disto. Semana passada, um grupo islâmico fundamentalista entrou numa universidade e matou um monte de jovens lá num país da África, me parece que foi a Nigéria, se não me engano. Um país desse. Então você veja, Giovanni, nós vivemos num país no século XXI onde questões religiosas se sobrepõem a questões de caráter. E nós, quando eu digo nós, o mundo tem que se preocupar que país fundamentalista não crie condições para ter uma bomba atômica, que só serve para matar pessoas. Não tem outro significado, outra importância a bomba atômica. Indiferente da história da bomba atômica que foi desenvolvida, para o que foi desenvolvida, o negócio é que nós vimos estar pensando em eliminar todas elas. E ainda temos que fazer acordos. E o que é pior, daí nós poderíamos fazer aqui uma amarração maior, né? Houve um acordo, mas quem fez o acordo foi a Rússia, que nem estava na reunião, porque a Rússia foi expulsa do G7 por estar ameaçando uma guerra nuclear lá com o problema na Ucrânia. Então você veja só, então estou falando isso um pouquinho aí para ressaltar a importância desse ato. E espero que vocês tenham realmente essa consciência de fazer o bem pelo bem em si, da importância que é nós criarmos situações como esta. E não se deixar levar por essa coisa de porque eu penso de uma forma, penso melhor do que os outros. Isso é uma pena. É muito difícil. Muito mais fácil falar do que fazer isso. Nós temos em nós do que eu acho certo é o certo. A visão maquiavélica do mundo, né? Porque o Marcos Nascimento é do outro partido, ele é uma pessoa do mal. Assim como ele acha que eu sou um cara do mal por ser de outro partido. Não é dessa forma. Todos nós temos coisas positivas, coisas negativas. Para terminar, senhor presidente, até o Walt Disney, que o Walt Disney é judeu, tem toda aquela história deles, tem um filme que eu assisti no final de semana chamado Malévola. E a Malévola, a gente sabe, foi a bruxa que cantou, fez um feitiço lá para a menina ser a Bela Adormecida. E nesse filme eles fazem uma releitura, mostrando que na verdade a Malévola não era do mal. Pelo contrário, ela foi levada a fazer ações más por ter sofrido mal e no final ela acaba sendo uma pessoa boa. Bacana pensar nisso. Uma releitura de algo que a gente sempre teve como ruim e hoje a gente tem uma possibilidade de ser uma coisa boa. Então que a gente leve essa mensagem de vocês, não só as ações, mas esse idealismo que vocês pregam, junto com a nossa vida. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, com
restabelecido o problema de vídeo, concedo a palavra ao líder de governo, vereador Jorge Augusto Krieger. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, plateia aqui presente, os internautas que nos assistem dos seus lares, especial aqui aos voluntários desse projeto tão bacana, denominado Casa do Meu Amigo, parabenizá-los mais uma vez pela explanação aqui no dia de hoje. E o que eu gostaria de levar hoje aqui, explanar também aqui aos nobres vereadores e também ao público que nos assiste aqui também dos seus lares, é sobre a questão que foi muito debatida no ano de 2014, onde é que nós estávamos à frente da Câmara de Vereadores, que foi a questão dos desassoreamentos. A princípio, de uma certa forma, se falou de uma responsabilidade do poder público sobre a questão do desassoreamento. Depois, nós vimos que também não era dessa forma, pois as empresas que tenham interesse de extrair o material de dentro dos rios, eles precisam de uma autorização de um órgão acima do nível municipal. Então, o Poder Executivo não tem muito o que fazer nesses casos, além de só respaldar no caso que essas empresas venham e façam a extração desse material, que também eles vieram aqui na Câmara e também no ano passado explanaram, e acredito que também já estão retirando em alguns locais aqui do município esse material. Mas o que eu venho aqui explanar e trazer aqui ao conhecimento dos nobres vereadores, também da população, é um trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo ao longo do ano de 2014 e também ao longo agora já do ano de 2015, e que ela vem desenvolvendo já ao longo de vários anos, porque isso é um trabalho que ele tem que ter uma rotina diária nesse meio, e também é um trabalho que ele tem que ser voltado, no caso é feito, mas daqui a 6 meses, às vezes nem 6 meses, ele tem que ser refeito de novo, porque os sedimentos correm de novo das ruas para esses valos, o mato também cresce novamente, então é um trabalho que tem que ser feito constantemente. Então nós vamos passar aqui alguns locais, talvez até vários locais desses que foram feitos, foram indicação talvez de algum vereador que aqui se encontra, e também depois vai ter também uma explanação sobre outros locais que esse serviço vai estar sendo abrangido ainda no ano de 2015. Então, é um desassoreamento de córregos e ribeirões. Aqui, ele está a máquina aqui na rua Botuverá. Aqui é uma foto antes. Pode passar. Então, aqui é uma foto depois. Então, esse é o trabalho, no caso, que o município vem fazendo aqui, que é o que lhe cabe de direito, fazer esse trabalho, para evitar bastante as questões de alagamentos e também desse material estar voltando muitas vezes para casas, locais mais baixos, então, para evitar esse tipo de transtorno aos moradores, aos vizinhos e também da região, né? A questão também de mosquito, que atrapalha bastante, principalmente as pessoas que moram ao redor desses locais. Ali na rua Machado de Assis, ali foi até um pedido do senhor que está ali, antes, agora depois também. Pode passar. Aqui é nos fundos ali da rua Blumenau, né, um local que estava bastante obstruído, antes, depois. Né, a ideia que a secretaria que está fazendo, responsável por esse trabalho também, eles tentam retirar os sedimentos e não deixar esses sedimentos também ao lado ali, para que seja mais, o tempo de demora, o tempo de voltar para fazer esse serviço seja mais demorado, porque se esses sedimentos ficam muito ao lado das valas, constantemente com as chuvas, eles são colocados de volta na vala. Então, ali é a rua Araponguinhas, é a geral ali da rua Araponguinhas, antes, agora depois. Ali na rua Tupi, durante o processo, o trabalho que estava sendo realizado ali, mais uma foto lá da rua Tupi. Rua Campo Grande. Rua Tiroleses,
Isso é ali logo na entrada da rua ali, aos fundos a gente vê lá o CTG. Ali é a rua Rui Barbosa com Macaé, também que leva ao Rio Benedito. Essa ali é a rua Carajás, um pouquinho antes ali do posto de saúde. Rua Edmundo Lidner. Rua Marília, isso lá no bairro Tiroleses, antes, depois. Ali vale ressaltar ali também que foi feito, além do desassoreamento da limpeza das valas, ali existia uma tubulação que corria a céu aberto na rua. Então, numa parceria ali também com a Defesa Civil do município, foi feito em torno de 200 metros de tubulação ali. Então, essa vala ela não corre mais na rua e foi restabelecido toda a limpeza que passa ali por um imóvel particular, no caso, que o proprietário também cedeu o espaço, e no caso a prefeitura pode fazer a limpeza dessa vala inteira ali, que pega toda a confluência ali da rua Tiroleses com a rua Marília. Rua Marília continuando também, lá dentro do terreno do Blesa. Ali é a Rua Silésia. Rua Silésia, para quem não sabe, é a rua que leva lá o aterro sanitário do município, na Araponguinhas. Novamente a Rua Tupi. Rua Tupi. Rua Carlos Mas. Antes e depois. Rua do Complexo Esportivo. Também um trabalho que vem sendo bastante desenvolvido pelas secretarias é a questão das macrodrenagens. Ali, as fotos ali que a gente pode ver, essa foi aquela macrodrenagem quando foi asfaltado ali a rua Araponguinhas, onde é que foi colocado tubo de mais de 2 metros de altura, né? E com certeza a gente nesse ponto e em toda a extensão da rua Araponguinhas a gente não vê mais esse problema de alagamentos, né? Principalmente nas épocas de grandes chuvas, no verão, que era frequente nesses locais ali. Então isso a gente não vê mais, como também uma macrodrenagem que está sendo realizada, essa ainda é da rua Araponguinhas, rua Blumenau. A outra que está sendo realizada, uma macrodrenagem também, um local que era constantemente um dos primeiros locais que eram alagados aqui no município de Timbó, causava bastante transtorno também pela questão do trânsito, e também foi remodelado ali toda a tubulação, foi colocado tubo de 1,5 metro de diâmetro, que é o cruzamento ali das ruas Manaus, Japão e Rua 7 de Setembro. Então é um trabalho também que as secretarias vêm desenvolvendo, que é a questão das macrodrenagens. Locais que antes pegavam água fácil, principalmente em alagamentos ou pequenas enxurradas, e que está sendo trocada a tubulação para que esses locais também não venham a sofrer tanto com essas pequenas enxurradas e trazendo transtorno a todos os munícipes que passam ou que precisam se deslocar nesses locais. Aqui são vários locais de assessoramentos concluídos, beneficiados 38 locais em diferentes pontos nos bairros, né? Todos os bairros eles foram contemplados com essas obras de desassoreamento, limpeza de valas e ribeirões. E também existe uma estimativa da Prefeitura de Timbó de que ainda em 2015 mais de 20 locais sejam desassoreados. Até existem alguns locais já pré-estabelecidos num cronograma que a Secretaria tem, e que está aí, de repente, se alguém também quiser consultar, esse material está comigo e está à disposição de vocês. Bairro Padre Martim, final da Rua Araponguinhas, Bairro dos Estados, Rua Amazonas, Bairro dos Estados, Bairro dos Estados, Bairro Araponguinhas, Rua Carajás, Rua Tupi, Rua Silésia. Então, são ruas também, às vezes, que já receberam no ano passado essa limpeza, mas que necessitam novamente, porque, como eu falei, é um trabalho que as secretarias realizam continuadamente
por assim ser a necessidade de ser realizado esse trabalho. Vereador, se me permite uma parte, eu quero parabenizá-lo por trazer novamente à casa esse assunto do desassoreamento, lembrando que esse ano foi votado já um requerimento e aceito por todos os vereadores, convidando o secretário de Defesa Civil Estadual, o Milton Robles, o deputado Milton Robles, e também o seu diretor, o Rodrigo Moratelli, que no ano passado veio aqui, fez promessas em relação ao projeto JAICA. Sabemos sim que há estudos por parte da Secretaria dentro do município, houveram que ser refeitos alguns estudos, e seria importante também uma pressão nossa com as nossas bancadas de deputados para vir exatamente aqui o nosso secretário e dizer quando vai começar as obras, porque logo, logo pode, tomara que não aconteça, mas pode acontecer um novo infortúnio, uma nova enchente e acontecer toda essa calamidade que já houve no nosso município. O que nós podemos fazer, vereador, é convidar o Marcelo Silveira Neto, que na época nós descobrimos através dele que o governo do estado estava fazendo um projeto aqui na cidade de Timbó, em razão do JAICA, dos estudos do governo do estado, e trazê-lo, um convite para ele, porque foi a empresa dele que fez esses estudos, para ele nos antecipar o que está sendo feito. E também nós fazemos uma pressão através da secretária, da Lúcia, eu acho que o vereador Douglas colocou o requerimento, e o vereador Tuti. Nesse dia nós podemos questioná-la em relação a esse assunto também. Obrigado, vereador. Com certeza, presidente, eu acredito que o município vem fazendo a sua parte, né, e com certeza, como o senhor bem falou, na iminência de uma outra intempéries que pode vir a ser, o secretário esteve aqui ano passado, fez bastante promessas, né, vamos agora, não podemos esquecê-las e cobrá-las, com certeza. Então, acredito que é oportuno esse requerimento que já foi feito pelo vereador, e eu acredito que a importância de nós chamarmos essa pessoa da Cedro Ambiental ali, que é o Marcelo, que ele tem, acredito que os dados, e pode também nos dizer a quanto anda esses estudos aqui na região do Vale do Itajaí, pois até conversei com ele e ele me passou que já foram realizados audiência pública no município de Itajaí, onde é que também vai ser feito um trabalho de desassoreamento por parte do governo. Minuto, vereador. Por parte do governo do estado. Então acho pertinente, convido todos os vereadores para se juntar. Não podemos deixar esse tema com certeza cair no esquecimento, porque numa iminência de uma nova chuva, a comunidade de Timbó com certeza vai sofrer com isso. Obrigado e boa noite a todos. Quero registrar também a presença do jornalista Marcos Nascimento. Passamos agora à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, requerimento número 22 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 22, 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8 do artigo 16 da Lei Orgânica do município, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que o informe-se o seguinte. Existe algum projeto que trata sobre a abertura integral da Rua Augusto Brandt, ligando o bairro Pomeranos com o bairro São Roque e Mulde? Existindo projeto, qual o prazo para iniciar tal obra? Não existindo projeto, qual o motivo que impede a abertura total da via citada? Referente à instalação da tubulação no início desta via, quando a mesma será feita? Justificação. Para esclarecimento aos moradores da localidade. Sala de sessões, 7 de abril de 2015, John Nordiano Schwartz, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Como já fiz uso da tribuna, então acho que já está bem esclarecido também o pedido. Vendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Segundo item da pauta, discussão única, requerimento número 23 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 23 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó.
O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento do artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8 do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e pós-liberação, oficie ao prefeito para que informe. Qual o prazo para a conclusão das obras que estão sendo realizadas na unidade de saúde bairro Pomeranos e também seu estacionamento? Qual a previsão para a inauguração desta unidade de saúde? Após a inauguração, esta unidade de saúde terá 2 equipes de trabalho, conforme foi discutido na reunião do Conselho Local? Como será a divisão de atendimento à população? Justificação. Para esclarecimentos à população do bairro Pomeranos e para fins de fiscalização. Seleção, sala de sessão, 7 de abril de 2015, John Adriano Schwartz, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Da mesma forma, dispenso comentário. Também concedo a palavra ao vereador Guilherme Voigt Júnior. Senhor presidente e também vereador John Chinha, sobre esse requerimento 23, o senhor foi muito claro aqui, eu só queria lhe cumprimentar e parabenizar. E o Douglas também foi muito enfático quanto a essa questão, que esse dinheiro é realmente do governo do Estado, que ele tem que liberar esses recursos para que essas conclusões da obra sejam concluídas. Mas eu fiz indicação desse requerimento no qual o senhor apresenta, também no dia 3 de fevereiro. Eu fiz uma indicação e o senhor complementa agora com o requerimento. Quero lhe parabenizar, porque nós precisamos que aquele posto de saúde saia do papel o quanto antes, porque também é uma cobrança muito grande. E na época eu coloquei na indicação o seguinte, que seja no mínimo feita a limpeza da nova unidade de saúde do bairro Pomeranos, que ainda não foi inaugurada, sendo que esta há quase um ano pronta e encontra-se tomada pelo mato, o que deixa a impressão de abandono desse prédio público, que tem uma função tão importante para os moradores locais. Aí também entra a questão do vereador Fabrício, que disse que, no caso do SIDUP, né, então é um caso também dessa unidade de saúde, ela não está pronta e já está precisando de reforma, justamente por ela estar tanto tempo parada esperando as melhorias. E ressaltando, vereador Douglas, não é culpa do nosso município, é realmente culpa do nosso governo do Estado, que promete dinheiro, os recursos para fazerem essas questões e, infelizmente, o governo não libera. Mas também, em contrapartida, o governo municipal tem essa obrigação de estar ali cobrando, buscando. E aí, vamos aguardar, então, quanto antes que esse prédio público seja utilizado pelos moradores. Seria isso, senhor. E parabenizá-lo, o vereador Chinha, por esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Quero passar aqui a agenda da semana. Próxima sessão ordinária, dia 14/4, terça-feira, às 18 horas. E como observação, haverá na tribuna livre o senhor Leonel Pavan. Próxima sessão da Câmara Mirim, dia 9/4, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Reunião da Comissão de Justiça, dia 8 de abril, quarta-feira, às 11 horas. Reunião da Comissão de Economia, dia 10/4, sexta-feira, às 10 horas. E reunião da Comissão de Mérito, dia 9/3, quinta-feira, às 11 horas. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.